E olha, um levantamento da Organização Global de Saúde Vital Estratégias aponta que 1.857 bebês menores de 1 ano já morreram de Covid-19 no Brasil desde 2020. Que coisa, né? Os dados foram atualizados no último dia 28 de junho e apontam quase o triplo do valor contabilizado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a Covid-19 não escolhe idade. Os números mostram que ela também tem sido registrada em bebês e que, apesar da menor incidência nessa faixa etária, precisamos redobrar os cuidados com as nossas crianças. E é sobre esse assunto sugerido por uma telespectadora aqui do nosso Fenômeno Fique Alerta, é que nós vamos conversar agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Pois é, o Explica Pra Gente vai trazer essas informações importantes. Obrigado sempre aos telespectadores pela participação também conosco aqui, sugerindo essas informações para que a doutora Luciana Pacheco possa explicar. Doutora Luciana, foram várias perguntas, vários questionamentos em relação a isso, porque a gente fala sempre dos 12 aos 17 em diante e tal, mas a gente esqueceu desses bebezinhos. E tem E esse tema chegou pelo nosso querido Instagram e pelas pessoas que participaram pelo nosso WhatsApp também, mandando essas informações. Os bebezinhos não estão nessa lista, digamos assim, de preocupação. Mas pelos números que nós vimos aqui, são preocupantes. É isso mesmo, doutora Luciana? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, a faixa etária infantil, principalmente aí no caso sugerido pela telespectadora até 1 ano, né, os bebês, essas faixas não são a de maior gravidade, né, dentro da complexidade da Covid. Mas a gente sabe que também crianças pequenas e bebês estão se infectando, inclusive morrendo. O ano passado, a Fiocruz fez um estudo dizendo que no ano passado, mostrando os resultados, no ano passado houve 1.200 mortes em crianças e 1/3 dessas mortes eram em bebês até 2 anos de vida, principalmente até o 1º ano de vida. Ou seja, é uma doença que não em que as crianças não são o grupo de maior risco, mas mesmo assim acontece também nessa faixa etária. Perfeito, muito bem, doutora Luciana. Vamos abrir então espaço para que os nossos telespectadores possam perguntar à senhora. Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, do Explica Pra Gente. Quem faz a pergunta, deixa eu ver aqui quem é que vai fazer a pergunta agora, é a Alessandra Souza, ela é do bairro do Antares, doutora Luciana. Ela pergunta o seguinte: doutora, os bebês estão no grupo de risco? Em casos de contaminação, eles podem desenvolver de uma forma mais grave? Então, boa tarde, Alessandra. Mais ou menos eu falei isso, né, na abertura, na introdução. Eles não fazem parte do grupo de maior risco. Maior risco são os idosos e as pessoas que apresentam comorbidades, como diabetes, como hipertensão, como obesidade, mas as pessoas que têm câncer, né? Mas, assim, como eu disse, a gente sabe que existem casos de Covid em criança, e inclusive óbitos. As crianças normalmente evoluem de uma forma leve, de uma forma benigna, mas podem morrer. Existe uma síndrome sistêmica que pode acometer as crianças pequenas com uma evolução muito grave, inclusive, por exemplo, com perda de membros, necessidade de amputação. Então, é uma forma grave da doença, mas que não é a mais comum. Perfeito, muito bem. Vamos lá, tem a segunda pergunta de pessoas participando com a gente. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco. Deixa eu ver aqui. A Rafaela Silva, ela é da cidade de Rio Largo. Ela pergunta: doutora Luciana, alguma vacina já está sendo aplicada nos bebês? Não, Rafaela, nenhuma vacina ainda está sendo aplicada nos bebês, mas elas estão sendo estudadas nesse grupo. Tem uma vacina que se chama Moderna, ou Moderna, que ela é mais utilizada nos Estados Unidos, e lá eles estão estudando nessa faixa etária infantil de 6 meses até 4 anos.
A vacina Pfizer, ela está sendo estudada também dos 5 anos aos 12 anos. A partir dos 12 anos, ela já está sendo aplicada, né? Mas nessa faixa etária menor, ainda estão acontecendo os estudos. As notícias iniciais são de que são promissoras a resposta dos bebês, das crianças pequenas, mas ainda não está pronta, ainda não está comercializada, nem está sendo aplicada. Vamos aguardar aí mais uns meses para ver o resultado desses estudos e aí ver a possibilidade de aplicação nessa faixa etária pequenininha. Muito bem, vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana hoje, deixa eu ver aqui, a última pergunta de hoje é o Jorge Almeida, ele é do Barro Duro. Tá? Nos casos de gestantes que tomam a vacina, os bebês ficam imunes também, doutora Luciana? Jorge, uma boa pergunta, até para incentivar as gestantes a se vacinarem. Então, houve um estudo nos Estados Unidos com a vacina Pfizer, mostrando que as gestantes, eles colhiam sangue no cordão umbilical no momento que a criança nasce, né? Tem o cordão umbilical que liga ele e a mãe, e foi coletado sangue desse cordão para estudar a presença de anticorpos. E foi detectado um número bem grande de anticorpos nos bebês das mães que estavam vacinadas. Então, isso mostra que a vacina protege a mãe e protege o seu bebê. É preciso que esses estudos sejam aumentado o número de pessoas que foram estudadas para que a gente tenha uma evidência maior. Mas eles até falam, os cientistas do estudo, os autores, que eles divulgaram isso mais precocemente para que as mulheres grávidas, de fato, se animem a se vacinarem. E, assim, agora, o que é que a gente não sabe? É por quanto tempo essa imunidade, essa defesa, essa proteção fica da vacina da mãe para o seu bebê. Ele nasce protegido, provavelmente isso vai ficar confirmado, mas por quanto tempo a gente não sabe. Isso acontece também com outras doenças. Então, por exemplo, quando a gente está grávida, toma uma vacina contra o tétano. E logo que a criança nasce, ela fica protegida contra o tétano, fica protegida contra a difteria, fica protegida contra essas doenças que estão contidas numa vacina que a gestante pode tomar, o Quiluche também. Então, a gente, quando o gestante toma, para se proteger, mas também para proteger o bebê. E aí a gente sabe que o bebê fica aí até os 8, 9 meses protegido dessas doenças pela vacina que a mãe tomou. Ele depois começa a tomar as suas vacinas, com 2 meses, com 4 meses, quando nasce já toma a da hepatite, toma contra a tuberculose, mas ele fica com uma proteção dada pela mãe. Por exemplo, sarampo. A gente não pode dar vacina de sarampo, não deve dar vacina de sarampo no bebê até 1 ano, porque a mãe pode ter passado os anticorpos para o bebê, e aí, se a gente aplicar a vacina, não vai ter uma repercussão no bebê de proteção. A gente vai precisar repetir depois, porque ele está protegido pelos anticorpos da mãe. Então, é possível que a vacina proteja o bebê, agora por quanto tempo a gente não sabe. Então, quem está grávida deve tomar vacina. A vacina protege você, grávida, de ter Covid e protege o seu bebê quando ele nasce. Perfeito, doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, está aqui então. E olha, coloca o nosso 30 23 75 90, façam lá seus questionamentos, coloquem também suas sugestões do que você queira que seja debatido aqui no nosso Explica Pra Gente com a doutora Luciana Pacheco. Doutora Luciana, mais uma vez, uma boa tarde, ótima sua participação, como sempre, aqui conosco, esclarecedora, saúde, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Boa semana. Obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.